Olá, como vai você? Espero que bem. Eu tô ótima. Suzu Nascimento do canal Plantas da Zulmira. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o assunto aí do título, né? Que é vaso de plástico ou vaso de barro. Então a Vilma Favari me perguntou sobre isso, me pediu para falar sobre isso. E eu vou falar com você aqui no vídeo, Vilma, e com todos que quiserem ver a minha opinião, tá bom? Então, se você gostar, deixa o joinha, já sabe, né? O comentário. Inscrição, se não for inscrito, isso é importante para mim. Então, sobre o vaso, o que eu acho sobre o vaso de barro ou de plástico, se eu impermeabilizo, é a questão que a Vilma me pergunta. Meus vasos de barro, todos eles, são impermeabilizados, Vilma. Deixa eu ver aqui nessa bancada, acho que só tem esse aqui, que é de barro, ó, tá impermeabilizado. Eu impermeabilizo porque aqui onde eu moro é alto, venta bastante, então resseca rápido. Se for de cimento ou de barro, ou de cimento ou cerâmica, ele vai ressecar muito rápido, a raiz da planta fica seca muito rápido, então eu impermeabilizo por isso. Se eu morasse num lugar mais baixo, um lugar mais úmido, aí eu não impermeabilizaria. Agora, o que é melhor para a planta, na minha opinião, é vaso de barro ou vaso de plástico? Aí você tem que entender a planta, ver o que a planta vai te pedir. Você começa a cultivar a planta e vai observando ela, você vai descobrindo que lugar ela gosta, né? Tá vendo essa planta aqui? Eu já sei que ela é meio melindrosa com água, mas eu quis tentar colocar a minha aqui no tempo. É a Super Boom. Ela tava linda lá em cima. Aqui, ó, tá vendo? A coisa já deu toda errada. Então eu vou ter que tirar ela daqui. Ela tomou umas 2 chuvinhas. Choveu essa noite, tinha chovido um tempo atrás, mas assim, chuva leve. Então eu cultivo as minhas plantas, é sempre assim, olhando a planta. A planta vai me dizendo o que dá certo. Se dá mais certo no vaso de barro, se dá mais certo no vaso de cimento, se dá mais certo, às vezes até na latinha ela fica melhor do que nos outros vasos. Ou se dá mais certo em vaso de plástico. Eu vou mostrar uma planta que eu tenho aqui. Olha a minha cupeno, tá ficando... Cupeno? Acho que não, paparreno. Tá ficando com carúncula, olha lá. Tá cheia d'água no copinho, ali é uma água suja. Parece que tem uma terrinha junto com a água. Tá vendo? Não é fungo não, mas ela já tem 2 carunculinhas. Tá ficando bonitinha. Então, eu fico observando a planta e vendo o que tá dando certo para ela. É ela que vai me dizendo o que ela tá gostando. Então eu fico até me ajustar, até achar um pontinho que eu acho que dá certo. É esse vaso, é esse lugar, é mais na sombra, é mais no sol. Olha o que eu tô falando aqui, essa planta eu já tive outras vezes. É o que falam, arvorezinha do amor. Tentei dessa vez de novo colocar ela no sol. Tava muito bem, mas o sol já queimou ela que pelou. Eu vou ter que tirar desse vaso, colocar o que sobrou em outro lugar, num lugar sombreado, que tome muito pouco sol, porque aqui já não deu certo. Tá vendo? Então é assim que eu vou. Um pouquinho no sol, um pouquinho eu deixo na sombra, vejo no vaso de plástico, vejo que dá certo no vaso de barro. Se o vaso precisa ser impermeabilizado, isso vai depender aí do seu cultivo, onde você mora, como é o lugar onde você mora. Então é observando o resultado das suas plantas que você vai ter essa resposta. Aqui, para mim, a minha condição pode ser bem diferente da sua e não vai dar certo a mesma coisa que dá para mim, tá bom? Eu vou mostrar uma plantinha ali que eu já lidei com ela de várias formas e não consigo fazer ela ficar bonita como ela fica no vaso de plástico. Deixa eu pegar ela para mostrar. É essa planta que tá aqui no chão, ó. Eu já coloquei ela em vários vasos, mas não tem jeito. Como ela é bonitinha, delicadinha, eu queria deixar ela num vaso que fosse bonitinho, de barro, para deixar ela num lugar mais bonitinho. Os cachorros estão numa sinfonia danada ali. Mas não tem jeito. Ela gosta, aqui na minha casa, ela fica melhor assim, ó, em vaso de plástico. Já desisti de colocar ela em vaso mimosinho, bonitinho, porque ela não fica bem. Ela acaba murchando, ela para de crescer. Então a gente tem que ir vendo o que faz bem para a planta, o que dá certo para a planta, né? Cultivar, eu acho que é isso, é a gente
observar, né? Como cultiva a amizade, como cultiva o amor, como cultiva a família, né? As plantas também, a gente cultiva assim, olhando o que elas querem, o que dá certo, né? Tendo essa conversa aí com elas. Tem as regras gerais que se aplicam de modo geral, né? Mas tem as questões que às vezes é só a planta mesmo que vai respondendo. Essa plantinha aqui mesmo, ó, eu fiquei com ela um tempão. Aqui tá cheio de semente de ipê. Eu fiquei com ela bastante tempo, pega, bonitinha, tudo certo, mas ela tava baixinha, sabe? Tava mais baixa que essa mudinha. Não saía do lugar. Não morria, não se desenvolvia. Eu mudei ela de lugar, olha o tanto que ela cresceu aqui em pouco tempo. Ó, um tecão de planta. Porque ela gostou daqui. Essa outra plantinha que tem aqui, ó, Kalanchoe Wendy, também não consegui cultivar ela em nenhum lugar. Só se deu bem aqui. Aqui nesse ponto ela floresceu, se desenvolveu, deu tudo certo. Então a gente tem que cultivar, é isso. Tentar. Dá aqui? Não dá? Vou tentar em outro lugar, né? E a gente vai vendo o que dá certo e se alegrando. Essa daqui também ficou na prateleira um tempão. Não saía do lugar. Eu até pensei que eu ia perder. Depois que eu coloquei ela nesse lugar aqui, que é um lugar que toma sol da manhã, toma um sol meio raleado, porque aqui em cima tem galhos de árvore. Então ela toma sol, mas é um sol difuso, como dizem, né? Uma hora tem, uma hora não tem, e é ralinho, é pouquinho. Ela não vai tomar um sol extremo, né? Então aqui tem muita planta que só se dá bem quando vem pra cá. Essa daqui também se desenvolveu demais quando veio pra cá. Eu troquei de vaso. Tem um bicho aqui. Eu troquei de vaso e coloquei ela aqui nesse cantinho pra... Eu sempre coloco por aqui pra planta se recuperar do replante, né? Mas ó, essa daqui se deu bem demais aqui, ficou linda. Depois que eu tirar daqui, vamos ver o que vai acontecer, né? Então é assim, cultivar é isso. Olha que linda que essa tá. Demorei também de acertar com ela. Aqui se deu bem. Então é uma espécie de CTI das plantas. Quando não se dá em lugar nenhum, eu trago para cá e vejo o que acontece, né? Então a gente precisa ter esse olhar mesmo, de mudar de lugar e ver o que dá certo, ver o que acontece, né? Com cada mudança que a gente faz. A flor de maio é um outro exemplo. Lutei com a flor de maio a minha vida toda e nada de dar certo. Depois que eu deixei ela nesse cantinho aqui, deslanchou. Esse ano ela deu bastante flor. Então é tudo de você encontrar o lugar, o jeito, o vaso, né? E cultivar é isso. A gente vai aprendendo sobre a planta, vai se alegrando com as pequenas mudanças, né? Quando dá certo, a gente fica feliz, vai curtindo aí. E acho que cultivar plantinha é isso, né? Então o vídeo já tá longuinho e eu vou parar por aqui. Vou te agradecer, você que ficou comigo até aqui, tá bom? Deixa eu achar uma flor para te falar tchau. Vou aproveitar a beleza das minhas faus aqui, olha. Né? Tá tão difícil cuidar delas, elas ficarem bonitinhas, mas dessa vez elas deram umas flores bonitinhas. Então eu agradeço a você que viu o vídeo até aqui, muito obrigada. Continue aí se cuidando e cuidando de quem você ama, tá bom? Não deixe de se cuidar, não deixe de acreditar principalmente em Deus. Ele está conosco e cuida de todos nós, tá bom? Até o próximo vídeo, um beijo, fica com Deus e até lá. Tchau.